sejam bem-vindos ao segundo episódio do Papo com a Psi. E hoje, gente, eu estou com uma convidada mega especial por aqui para conversarmos juntas sobre a importância do quarto na vida de uma criança. Estou aqui hoje com a arquiteta Júlia Moro Murari. Seja bem-vinda, Ju. Obrigada. Se apresente, por favor, para o pessoal te conhecer. Meu nome é Júlia, eu estou formada em arquitetura desde 2019, onde eu já iniciei com um escritório de arquitetura, junto com uma sócia. Hoje nós somos em 4 profissionais dentro do escritório, em 3 arquitetas e uma engenheira. Eu, Samanta e Larissa como arquitetas. Olha! E a Gabriele como engenheira, né? E desde então, agora a gente já completou 4 anos de escritório. Que legal! E, gente, a Júlia foi a arquiteta que fez a minha primeira clínica, viu? Então, esses móveis que tem por aqui e tudo, tem o dedinho dela. E, Ju, muito obrigada por você ter aceitado esse convite. Realmente é uma honra poder ter você aqui, disponibilizando um pouquinho do seu tempo para trazer tantas informações valiosas para as famílias que estão nos acompanhando. Então, assim, Ju, queria que você falasse um pouquinho, né, dentro da arquitetura, qual é a importância que vocês dão quando a família chega até o escritório de vocês e fala assim, olha, eu vou fazer o projeto da minha casa e eu tenho um filho, preciso fazer o quarto dele. Como que vocês conduzem esse momento? Porque a gente sabe que dentro da psicologia, o quarto da criança, ele tem um papel fundamental no desenvolvimento, para a criança também se sentir parte da casa. E na arquitetura, como que vocês lidam assim com esse primeiro contato da família? Primeiramente é muito importante a gente entender como que funciona o cotidiano dessa família. Quais são os hobbies, se tem um hobby ou não tem, o que eles gostam, gosta de viagem, gosta de esporte. Isso é muito importante porque a gente começa a entender como que funciona um pouquinho esse mundo particular dentro da casa. Porque tudo isso vai estar alinhado junto com o projeto, né? Então eu brinco, eu falo às vezes para os clientes assim, que é uma invasão, mas ao mesmo tempo não é, né? Para que tudo seja, né, feito com muito carinho e tem que ter essa sensibilidade do profissional. Então, primeiramente a gente faz uma pesquisa, né, com um casal que chega até nós, perguntando esses pontos, preferências, e se tem, né, filhos, se tem pet, tudo isso influencia também de como a gente vai organizar tudo. E hoje em dia, né, vamos falar nos tempos de hoje, o quarto infantil ele tomou uma proporção muito grande mesmo. Porque hoje nós não temos mais aquela situação de brincar na rua, de estar muito no exterior. Hoje nós estamos muito dentro de casa, principalmente depois da pandemia, né? Sim. E esse espaço da criança, né, esse quarto, ele tomou uma proporção tão grande que nós temos várias atividades dentro de um único espaço. E isso tem que ser pensado com muito carinho, muita sensibilidade para não ter conflito, né? Nossa, muito legal isso que você falou, porque é uma realidade, né? Depois da pandemia, o que foi acontecendo? Os pais, na verdade, todos nós, ficamos com medo de nos relacionarmos com as outras pessoas. E as crianças, elas perderam muito nesse sentido. E elas precisaram construir outros espaços em que elas se sentissem seguras e conseguissem ter relação, que aí entra a internet também, né? Então, muitas crianças, principalmente daí, vamos falar mais dos adolescentes, começaram a usar dentro do quarto as redes sociais, os jogos, né, online, para ter uma forma de conexão, de socialização com essas pessoas, já que o externo não estava sendo possível. Então, que bacana a gente pensar sobre isso, né, e entender a importância desse lugar. E assim, Ju, quando vocês estão fazendo lá todo esse detalhamento, né, essa pesquisa para entender a dinâmica familiar, porque isso conta muito também de como é essa criança. Vocês chegam daí a fazer, por exemplo, algum questionamento específico sobre como é a rotina da criança? No escritório, a gente tem um questionário onde a gente pergunta de modo mais geral. Só que nós fazemos também um atendimento presencial, onde a gente acaba entrando mais nesse ponto. Depende muito de família para família. Tem família que é um pouco mais fechada e a gente vai entrando aos poucos, para também não se tornar algo invasivo, né? E tem famílias que já não, que já abrem, já fala, né, assim, abertamente mais sobre o assunto. Mas, normalmente, a gente costuma ir perguntando mesmo para ir sentindo. Até teve casos onde a gente perguntou, né? Você tem alguma foto de como é seu quarto hoje? Para eu entender um pouquinho. Você tem alguma cor preferida? Então, eu sempre gosto lá no escritório de direcionar também para a criança. Eu gosto que a criança esteja junto com os pais. Eu acho legal, isso importante. Muito! Porque até
né, dependendo da idade, tem idade ainda que não consegue se expressar e falar, mas tem idade que já consegue, né? Então, a gente tem ali as faixas. E aí, eu acho super importante. Principalmente, assim, se tem um personagem que gosta, uma cor. Então, isso vai dizendo um pouco do que ela é, do que ela gosta. Se ela é aventureira, se ela é mais princesa, ou se ele gosta mais de esporte. Então, tudo isso a gente vai conseguindo filtrar. Nossa, que bacana. Eu imagino que, assim, pra criança também deve ser muito gostoso poder partilhar um pouquinho do que ela gosta, né? Sim. Porque, como você disse, muito dos ambientes que nós temos ou que nós fazemos para nós diz sobre nós mesmos. Então, eu comecei falando que você ajudou, né? Foi a arquiteta responsável pela minha clínica e sempre foi dando os direcionamentos, né? Olha, eu acho que isso é mais parecido com você, eu acho que isso diz sobre você. E, realmente, tudo que tem aqui no meu espaço físico, eu considero que hoje tem a minha cara. E eu acredito que para uma criança também é importante, né? Entrar dentro do quarto dela e sentir que aquilo ali é sobre ela, é para ela, é dela. Porque emocionalmente falando, a criança ela precisa sentir que ela pertence a algum lugar. Esse lugar principal vai ser a família. E claro que aí dentro dessa família, no lugar de filho, qual é o papel que ela ocupa, né? Então é o filho que faz bagunça, é o filho organizado, porque os pais sempre vão ter uma visão diferente de cada filho. Mas saber que aquele quarto é o dela, que ali é o espaço dela, que ali ela pode crescer, brincar, dormir, descansar, fazer o que ela tem vontade e ser levado em consideração, né, os desejos, os desenhos que ela gosta. Eu acho que isso é muito importante. E assim, Ju, o que a gente precisa levar como essencial para se ter em um quarto de criança hoje? Como eu disse no começo, o quarto infantil hoje, ele agrega várias atividades ao mesmo tempo. Mas, assim, o que eu acho que é muito importante, vamos falar assim, sem rotular faixa etária nem nada. Acho que algo muito importante é a questão do tapete, né? A gente ter o tapete no chão, acho que se torna algo muito aconchegante, porque é o local onde as crianças, elas procuram, né, para brincar, para ler, para várias atividades, até para dormir às vezes, né? Sim. E, por exemplo, o que é engraçado é que lá em casa, você conhece, na minha casa não tem muitos tapetes, né? Tem um tapetinho específico lá. E toda vez que a minha afilhada vai lá, a Mirella, aonde ela quer sentar pra brincar? No tapete. No tapete. Então, acho que, assim, é um local onde as crianças se sentem bem, acolhidas, né? Eu acho que isso é um ponto muito importante. E outro ponto que eu acho que todo mundo deveria levar em consideração, a sensibilidade dos profissionais e o entendimento dos pais também, é com relação ao nível que você vai trabalhar com esse mobiliário, tanto na cama, que é algo muito conhecido, que todo mundo fala, e muitas vezes não sabe o que significa, ou o porquê de ter, é a cama montessoriana, né, que eles falam, mas é porque tem um motivo para ela estar daquela forma, né? Eu acho que é essa altura, porque isso faz com que a criança tenha acessibilidade dentro do espaço dela. Porque o quarto é onde a criança tem a intimidade, onde ela tem privacidade. E ali é o único local, assim, acredito eu, dentro da casa, que, por exemplo, que não tem aquela questão de é do adulto e criança não pode mexer. Sim, sentir, né, que é dela, que é pra ela. Isso. Então, acho que se a gente trabalhar com o mobiliário pra ela, isso faz com que ela se sinta pertencente àquele espaço. E eu acho que o tapete é o que faz a conexão disso tudo, né? Sim. Então, eu acho que faz essa integração da cama, do criado, da mesa de estudos, da onde tem as roupinhas. Então, são 2 pontos, assim, que eu levo que é muito importante. Nossa, que incrível! Eu nunca tinha parado pra pensar no tapete. Você falando aqui na clínica, realmente, assim, a gente faz muita atividade no tapete, né? Então, até, assim, em dias mais frios eu falo, gente, vamos sentar no tapete pra não ficar com o bumbum gelado, pra ter realmente esse aconchego, né? É como se o tapete, ele fizesse esse contorno, ele nos abraçasse, que é algo muito importante para as crianças também. E pensar isso no quarto é algo que talvez as famílias não se atentem. Eu fiquei pensando aqui, né? Porque quando a gente tá construindo uma casa, quando a gente tá fazendo lá, né, assim, a parte de interiores, a gente foca nos móveis, na cor que a gente quer, do jeito que vai fazer. E aí o tapete, olha que essencial que é esse elemento dentro do quarto infantil. Então, às vezes, é até assim, pensando, é um dos elementos que as pessoas deixam pra comprar por último, geralmente, né? Bem isso. E o que é legal é que, assim, além de trazer esse aconchego, principalmente para crianças pequenas, ele é um
um estimulador de textura. Então ajuda também no desenvolvimento cognitivo, tudo ali dela, né, sentir, ter essa questão do tato ali também eu acho muito importante. A parte sensorial, né? Que também, se nós pararmos para pensar, voltando nessa questão da pandemia, foi algo que se perdeu muito. Porque a partir do momento que eu não tenho relação com o externo, eu também não tenho sensações. Então, hoje, pelo menos aqui na clínica, eu vejo muita falta dessa parte sensorial, né? Do desenvolvimento da parte sensorial das crianças devido a essa falha que teve nos anos ali, né? 2019, 2020 e consecutivamente. Tá. Nos anos 2019, 2020 e a seguir também, né? Então, Ju, acho que tudo isso que você tá falando é muito importante para os pais terem em mente também e entenderem a importância que tem tanto essa parte da mobília, mas também quanto a esses elementos que vão construir ali e fazer parte do quarto da criança. E você falou de algo muito importante e um pouco polêmico também, que é a cama montessoriana. Sim. Explica pra gente, assim, Ju, na visão da arquitetura, o porquê que tem a cama montessoriana no quarto de uma criança. Pra quem não conhece essa cama, é uma cama mais rebaixada, né? Que tem ali todo um diferencial de uma cama normal. Explica pra gente. Isso. Na verdade, assim, a cama montessoriana, ela vem de um método, né, de pedagogia de Maria Montessori. E ela traz alguns elementos para a área também de educação, né? No caso, escolas e tudo mais. E isso acaba se estendendo, né, para a parte da residência. A cama montessoriana, muitas vezes o pessoal só acha assim, é uma cama bonitinha que tem um formato de casinha, né, que vai tornar o espaço lúdico. Na verdade, a cama montessoriana, ela é utilizada para criar acessibilidade e fazer com que a criança tenha o domínio do espaço do quarto dela. Então, eu até vi um exemplo bem bacana esses dias, que, por exemplo, se você tem a possibilidade de ter a cama montessoriana no quarto do seu filho, e ele ter a liberdade de descer a hora que ele acorda e ir brincar, né? Ele ter essa liberdade vai evitar com que ele tenha aquele desconforto, o choro. Vem cá, me tira do berço. Muitas vezes, né, dependendo da idade, tem o berço. Você tem a possibilidade de dar essa liberdade para ele sem que ele tenha que chorar, se irritar, para esperar algum adulto ir lá e fazer isso por ele, tirar ele do berço, para deixar ele no chão, para ele conseguir brincar. Então, assim, o ponto-chave da cama montessoriana é justamente isso, trazer essa acessibilidade para que ela consiga dormir a hora que ela quiser, descer a hora que ela quiser, entendeu? E, muito importante, né, principalmente para crianças agitadas, não ter o problema de cair, né? Porque a cama é um pouco mais alta, aí o pessoal começa, né, tanto os profissionais quanto os pais começam a trabalhar com grades, cercas. Isso faz com que a criança fique um pouco, queira ou não, com a sensação de prisão ali dentro do espaço dela, né? E isso não influencia na segurança dela ali dentro? Com certeza, né? Igual você está dizendo, assim, além da acessibilidade, eu acredito que falando por um viés emocional, a cama montessoriana, ela também proporciona a segurança para a criança, né? De saber que eu tô perto do chão, de saber que se eu precisar eu consigo levantar, eu consigo sair. Isso vai muito de encontro com a autonomia que nós esperamos dos nossos filhos, né? Todo mundo quer que o filho cresça, se desenvolva de uma forma madura, né? Vamos dizer assim. Só que também temos que pensar quais são as condições que nós estamos oferecendo para isso. Mas um ponto importante também da cama montessoriana, que eu penso que é válido, Ju, a gente colocar aqui, né, para as famílias, é que não é só a cama que faz o papel dela. O adulto também tem a sua função ali. Ele também precisa fortalecer a segurança da criança. A criança não vai se sentir segura só porque ela tá na cama montessoriana, né? Ela precisa de alguém, um adulto, neste caso, confirmando essa segurança. E aquilo, né, de dizer, olha, se você precisar, você pode me chamar. Eu vou estar aqui. Se você chorar, se você gritar, né, qualquer coisa, eu vou te ouvir e eu venho até você, mesmo que a cama seja baixa e a criança consiga sair sozinha. Sim, com certeza. E claro que não são todas as faixas etárias que vão ter uma cama montessoriana no chão. Isso é importante, porque essa linguagem montessoriana, ela fala o quê? Que a gente tem que trazer acessibilidade de acordo com a faixa etária de cada um. Sim. Então, conforme for crescendo, conforme a criança for crescendo, essa cama, esse ambiente dela ali tem que acompanhar, para que ela sempre tenha essa sensação de segurança. Então, nem sempre a cama no chão vai servir para todas as crianças, né? Exato. Então, isso é importante pontuar. E
fazer com que esse ambiente, até a gente, né, estuda assim, um pouco mais sobre esse método, um dos 6 pilares é justamente isso que você falou. Ter o adulto preparado para isso também, né? Não adianta só a gente preparar todo o espaço e não ter também o respaldo ali. Ter essa colaboração, né? Porque é o adulto quem vai apresentar o mundo para a criança. Então, se eu não tenho ele, só o objeto em si não importa. É por isso que muitas vezes algumas famílias ficam fixas em, eu preciso ter isso no quarto do meu filho. Tá, mas isso sozinho não faz nada. A função vem de você, do adulto. Então, eu acho que isso é muito importante, assim, né? A gente colocar para as famílias para pensar sobre isso. E Ju, estamos falando bastante das crianças, mas queria saber um pouquinho sobre os adolescentes, porque eu achei legal esse ponto que você falou, de que conforme a criança vai crescendo, o quarto também precisa acompanhar esse crescimento dela, e é uma realidade, né? Eu lembro de quando eu era mais criança, assim, nossa, até esses tempos atrás eu tinha o guarda-roupa de quando eu era bebê. E aí esse guarda-roupa, ele já não servia mais, porque as divisórias eram muito antigas, a forma, né, de guardar as coisas ali já não condizia mais com o espaço que eu precisava. E aí tivemos que fazer uma mudança de guarda-roupa na minha casa. E aí eu fiquei pensando nisso, né, com relação aos adolescentes. Para criança, você coloca como essencial essa altura dos móveis, né, a questão do tapete. E para o adolescente, tem alguma coisa em específico que seria válido a gente pensar nesse espaço? Assim, no adolescente, o quarto ainda é o lugar seguro, né? É onde ele, a gente brinca, fala assim, é onde ele corre, bate a porta e ali dentro tá tudo bem. Exato. Ele até para de chorar. É verdade. Mas assim, brincadeiras à parte, essa segurança tem que ser permanecida. Ele tem que ter o sentimento de pertencimento ali dentro também. Até um ponto que é bem polêmico é com relação ao... mas vai estudar no quarto? Isso! A mesa, né? A mesa de estudo ali. Então, assim, se a mesa de estudo ela vem sendo introduzida em várias fases, né, da vida dessa criança, ela passa a entender que ali é um momento de concentração, né? Um momento onde ela tem que focar. Muitas vezes o adolescente, ele acaba... boicotando esse espaço, né? Porque daí ele coloca tudo aquilo que interessa pra ele ali na mesa de estudos. Então, a gente tem a maquiagem, tem a parte do hobby dele ali, e ele acaba deixando aquilo ali tão cheio que ele não consegue utilizar pra fazer, né, a atividade que ela vem pra ser feita. Mas a gente tem que levar em consideração como cada um também consegue levar essa questão do estudo, né? Cada um aprende de uma forma diferente. Sempre. Então, a questão de ruído, a questão de presença de alguém perto. Então, cada um tem uma forma e acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas esse ponto, acho que é um ponto bem polêmico no quarto dos adolescentes, né? Ter ou não ter a mesa de estudo ali. Então, eu considero importante, né? Desde que a gente traga alguns elementos que vão ajudar a manter esse foco, né? A gente, vamos supor, se é um quarto que tem televisão, manter a televisão num lado oposto, para que a criança não precise, não fique focada ali, né? O adolescente não foca ali na televisão e foque no estudo, né? A gente ter bem separado ali dentro do espaço, o layout, ele manda muito, né? Que é a organização ali dentro. Ter bem separado ali, bem demarcado a parte onde ele vai se dedicar a esse tipo de atividade e aonde ele vai descansar. Porque hoje, né, a cabecinha deles, né, acaba misturando um pouco ali. Então, se a gente deixar isso bem separado, há chance da gente conseguir, né, que eles consigam utilizar esse espaço de forma para que ele realmente é feito, que é o estudo, né? E uma coisa muito importante também é onde eles estão, acho que é uma fase, você vai saber falar melhor que eu, que eles estão se descobrindo e começam a se impor, assim, né? Sim, muito. Então, o que é muito importante é a gente falar direcionado para eles também, sabe? Essa questão que eu falei de trazer a criança para participar do atendimento, para conversar, parar para ouvir. Porque muitas vezes você chega, pergunta para uma criança, um adolescente, e ele fala assim: no meu quarto tem lá um espaço com fotos, mas é porque minha mãe colocou. Não porque eu quero, Não né? porque eu quero. Mas o que você gostaria de ter no seu quarto de diferente e tal? Eu gostaria de ter, talvez, né? Gosta de uma determinada cor. Eu gostaria de ter tal cor no meu quarto. Aí, muitas vezes, acontece do pai ou a mãe falar: não, mas vai colocar uma cor dessa no quarto? Não, pode parar com isso. Ou então, o móvel não vai colocar, não. Vamos colocar em outra coisa. Mas acaba esquecendo de levar ele em consideração, né? O quarto é dele, o espaço é dele. Eu entendo que os pais têm, né, que ter esse controle também ali em cima, mas acho que é importante a gente parar para ouvir eles, nem que for ouvir.
né? Exato. E talvez... E aplicado de uma forma... Desculpa. Não, pode falar. E aplicado de uma forma diferente. Era exatamente isso que eu ia dizer, Ju, que talvez a gente não consiga fazer essa parede preta, né? Como o adolescente pediu. Mas será que a gente não consegue colocar uma coxa de cama preta? Será que a gente não consegue colocar um quadro que tenha uma moldura preta, que traga pelo menos um pouco dessa sensação de que isso tá conforme eu escolhi, está conforme eu pedi? Porque quando é a criança, né, eu vejo que, assim, os pais têm muito mais esse movimento de só coloca esse aqui, tá bom. Porque, realmente, a criança, ela não vai ficar fixa nesses detalhes. Se ela vê o super-herói que tem lá, a princesa que ela pediu, ou enfim, né, algum outro elemento, aquilo já vai ser muito satisfatório. Agora, com o adolescente, a gente tem muito de barrar. Não é como a criança, né? A criança pediu a foto da princesa. O pai e a mãe vai lá e coloca. Agora, porque é uma parede preta, um quadro preto, já tem todo aquele olhar diferenciado e a necessidade de impor a vontade maior do adulto, né? Então, não, a casa é minha, eu que mando e você tem que me obedecer. E aí, a gente acaba também enfrentando um desafio no relacionamento pais e filhos, né? Isso. Então, levar em consideração os desejos do adolescente é tão importante quanto os da criança, né? Ouvir e entender, olha, talvez a parede preta realmente aqui nesse espaço não vai ficar legal. Mas e se a gente fizer dessa forma? Não tem como você se sentir bem assim também? Né? Então, acho que isso é bem válido a se pensar. E você falou da mesinha, eu fiquei pensando uma coisa aqui, que realmente, assim, né? Muitas vezes a gente tem na visão que o quarto é o lugar de descanso e acaba não produzindo ali. Eu mesma, enquanto adulto, eu não gosto hoje de trabalhar no meu quarto ou fazer alguma coisa no meu quarto. Eu prefiro buscar outro cômodo na casa, porque realmente eu sinto que ali é pra descansar, pra deitar, quero assistir uma televisão e tudo mais. Mas é como você disse, né? A gente tem que se atentar também a como isso foi conduzido durante o desenvolvimento dessa criança até a adolescência. Se foi colocado pra ela que aquele é um lugar importante, onde ela vai sentar pra estudar, determinar o que se coloca ali em cima também, a criança, ela cresce aprendendo, né, entendendo que aquele lugar é para isso. E aí, na adolescência, ela consegue ter um pouco mais de organização e entender qual é a função, né, daquele espaço. Porque, realmente, é muito comum. Se a gente for entrar num quarto de um adolescente hoje, papais que estão aí, contem-nos. Com certeza. Como que tá o quarto do seu filho? Eu imagino que é uma bagunça, roupa jogada e tudo mais. E é muito condizente com a fase do desenvolvimento, né, Ju? Porque, como você falou assim, a cabecinha dele está meio assim, eles estão buscando ser quem são. Então, é um momento de muita confusão, é um momento de muitos questionamentos, de muitas tentativas. Então, eu coloco uma roupa, eu tô horrível, eu coloco outra, eu tô feia de novo, eu não me acho bonita. Então, realmente, é um momento de muita bagunça, desorganização, de dentro e fora também, né? E por isso que é importante a gente ter também esse direcionamento, de às vezes ir lá e conduzir, não obrigar, né? Olha, arruma isso, joga isso no cesto, isso, aquilo e tal. Mas de também ser esse pilar. Filho, deixa eu te ajudar a organizar o seu quarto aqui, né? Eu acho que quando a gente organiza o fora, também organiza dentro. Isso. E muitas vezes, muitas casas não têm a possibilidade de ter um espaço só para estudo, um escritório, por exemplo, né? É verdade. Então, se torna parte ali do espaço a gente integrar, né, esse tipo de atividade ali. Porque muitas vezes, dependendo da rotina da família, da organização, além da gente não ter este espaço, muitas vezes, vamos supor, a criança não gosta de estudar no quarto, mas o horário que ela tem para estudar bate ali de frente com a rotina da família, onde é o horário de janta, onde é o horário em que o pai está num espaço conjugado, que a gente tem muito hoje, né? O espaço muito conjugado, da sala de jantar junto com a televisão. E como que você estuda naquele espaço, né? Não dá. Então, a gente tem que preparar, tem que ter essa visualização também e preparar o espaço para receber. Por isso que é tão importante, como você colocou, né, no começo aqui do nosso papo de hoje, entender a dinâmica da família, como a família se organiza. Bom, Ju, então, né, como falamos aí já sobre a importância desse ambiente dentro da casa, os elementos, os móveis que são importantes também. Você acha que tem mais alguma coisa assim que a arquitetura pode contribuir nessa parte, pensando no desenvolvimento das crianças e dos adolescentes? Eu acho assim que a arquitetura, ela influencia várias coisas, né? Então, até eu brinco, às vezes falo com algum cliente, que às vezes você entra em determinados lugares, você fala assim, gente, que paz, ai, que delícia, meu Deus, como eu amo esse lugar. Mas você não sabe o porquê.
né? Então, assim, tem muito dessa questão neuro, né? Tem uma parte que eu acho muito importante da arquitetura, que é a neuroarquitetura. Também é algo que agora estou me aprofundando, estudando. Olha, que incrível! Que faz com que a gente tenha essa sensação dentro do ambiente, né? E assim, o espaço do nosso quarto é onde a gente tem a nossa mais profunda intimidade. Verdade. Então, ali é um ambiente, além da gente desenvolver todas essas atividades, é um ambiente que a gente dorme. Então, acho que algo muito importante na arquitetura que pode contribuir para esses espaços é a questão da iluminação também. Nossa, sim. Porque... Hoje mesmo eu falei para os meninos aqui, né, quando fomos fazer a gravação, que o que eu gosto na minha sala é da iluminação que entra aqui. Isso. Porque quando a gente não tem a possibilidade de ter uma boa iluminação, né, natural entrando no ambiente, a gente consegue adaptar, a gente consegue complementar com o artificial. E existem pontos muito importantes dentro na arquitetura que envolvem a iluminação, principalmente nas atividades. Igual a gente está falando tanto das atividades que são exercidas ali dentro do espaço, que um deles é justamente isso. A luz que você usa para dormir, que você usa para ler, que você usa para brincar, não é a mesma. Né? Então, essa possibilidade de você ter... Nem sempre a gente precisa ter um mobiliário super requintado, super, né, cheio, para deixar esse ambiente aconchegante e gostoso. Às vezes, basta uma posição, né, da iluminação natural. Às vezes, a distribuição da iluminação artificial faz com que esse ambiente se torne aconchegante. Então, acho que algo muito importante é isso. E muitas pessoas esquecem e não dão a devida importância. É real, porque às vezes principalmente nas famílias que acabam alugando um imóvel, né, enfim, e não construindo do início, acaba usando o que já tem à disposição, né, e aí às vezes aquilo não causa essa sensação. E o como é importante, gente, não só crianças e adolescentes, mas a família como um todo, se sentir bem dentro de casa. Sim, e igual você citou essa questão da reforma, né, às vezes de você alugar um imóvel, a gente não precisa só ter a iluminação de teto, porque às vezes as pessoas acham que iluminação só vem do gesso, né, do teto. Mas não, a gente complementa com outras coisas, né? Iluminações no móvel, no mobiliário, iluminações móveis como abajur, né? Luminárias de mesa. Então, tudo isso vai ajudar que a gente tenha, né, essa sensação de aconchego dentro do espaço. Perfeito, nossa, e é algo que realmente, assim, né, a gente sente em vários lugares, e por que não sentir na nossa própria casa, que eu acho que é o lugar que a gente realmente chega e se descarrega de tudo, né, das energias ruins do dia, do trabalho, e quer se sentir bem, se sentir acolhido, falar assim, ai, cheguei no meu espaço. Então, acho que é um pouco disso que as crianças e os adolescentes sentem nos seus próprios quartos, né, de chegar depois daquele dia da escola, tirar o uniforme e falar, ai, tô no meu quartinho, que delícia. Verdade. Mas o quanto é importante que nós adultos também, né, a família como um todo, tenha essa sensação no espaço. Que bacana e que legal saber que você tá aí estudando neuroarquitetura. É importante, eu acho muito importante. Com certeza, complementa, né, Ju, o atendimento ao cliente, também, assim, o trabalho que você vai oferecer. Não é simplesmente só fazer um projeto. Tem muita coisa envolvida. E eu penso que é importante também, né, as famílias, todo mundo ter essa noção de que você não contrata um arquiteto só para fazer um projetinho para você. Ele fala muito mais sobre a sua vida, sobre você, do que sobre simplesmente desenhar um móvel e, enfim, né? Com certeza. Ai, muito bom. E Ju, dentro dessa temática, né, falando aí das crianças, dos adolescentes, até mesmo da família como um todo, tem mais alguma coisa que você gostaria de complementar aqui no nosso papo de hoje, que você gostaria de dizer? Ó, uma dica. Vamos de dica, que todo mundo ama a dica, né? Amamos. Ó, acho que uma dica muito bacana para essa parte falando, né, do quarto infantil, a gente sempre levar em consideração que a criança, ela já é criativa por si só. Ela já tem essa mente super borbulhando ali. Então, nós não precisamos trazer elementos fantasiosos dentro do quarto infantil, né? Acho que se a gente traz, por exemplo, um tema safari para um quarto, se a gente trabalhar com os animais de forma mais real, né? Então, assim, a formiga não tem olho e sorriso, por exemplo, né? Então, se a gente trazer esses elementos mais próximo ao real, o que vai fazer com que a dinâmica no quarto aconteça? A imaginação.
né? Então, eu acho que a gente trazendo isso daí faz com que a criança consiga imaginar, pô, eu tô num safari, eu tenho um elefante aqui, tem uma girafa ali. Então, ele visualiza esse animal como ele realmente é. E aí vai da cabecinha dela imaginar, e um elefante vindo e dando risada, né? Então, acho que isso fica por conta da cabeça delas, né? Da imaginação delas. E aí, trazer cores mais neutras, né? Não super estimulantes, hiperestimulantes, né? Porque daí faz com que a criança consiga manter o foco ali também no que ela tá fazendo, seja brincando, descansando. Então, acho que seria isso. Pesquisar certinho a questão dos temas, trazer elementos mais reais, porque a criança, ela se espelha no real, nós adultos. Quantas vezes a gente não vê uma criança brincando de panelinha, né? Muitas vezes o brinquedo mais legal nem é sempre aquele caro que a gente comprou. É a panela, é o potinho de Tupperware, né? É a colher, as coisas da cozinha. Isso, então acho que assim, trazer esses elementos mais reais, com cores neutras, né? E pensar certinho no layout com bastante carinho. Ai, perfeito. Nossa, você falando aqui eu lembrei, né? Principalmente até as crianças que têm, por exemplo, alguma questão relacionada ao neurodesenvolvimento. Hoje a gente tem muitos diagnósticos de crianças, né? Com transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. As cores estimulantes, muitos elementos dentro do ambiente realmente causam essa excitação, né? Então, olha só como a arquitetura e psicologia estão totalmente interligadas, porque o ambiente que essas crianças precisam estar, principalmente aí pensando, né, Ju, na questão do estudo, se essa criança vai ter o espaço de estudo no quarto, ele precisa ser um quarto que não tenha todos esses estímulos. Então, cuidado com as cores, cuidado com os elementos que você coloca, né? Então, os brinquedos que estão à disposição da criança, o que está sendo visualizado ali por ela também, é muito importante pensando nesses casos. Isso, porque o excesso faz com que ela não tenha foco nenhum. Exato, exatamente. Ai, que delícia te ter aqui hoje. Foi muito bom poder te ouvir falar aí sobre essa temática tão importante. Espero que as famílias tenham gostado e consigam colocar em prática muitas das coisas que fomos falando por aqui. E Ju, conta aí pro pessoal onde é que eles podem te encontrar, conhecer um pouquinho mais do teu trabalho. Gi, primeiro, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer estar aqui conversando com você sobre isso. Que a gente já troca umas ideias, né, no off. Sempre. Então, é muito válido, acho que a gente trazer esse tipo de informação para as famílias, né? Bom, o meu escritório fica aqui em Cianorte. A gente atende Cianorte região, né? Nós somos a Milane Moro. No Instagram tá @Milane Moro, bem fácil também. E nossa casa tá de portas abertas para vocês. Conhecer, fica lá na rua 19 de dezembro, 581. Ai, que ótimo! Muito bom. E vocês fazem também atendimento online, projetos, né? Assim, vamos dizer, algum layout, alguma coisa online? Tem essa possibilidade? Sim, tem. Hoje, né, a internet nos proporciona isso. Sim, nós conseguimos também atender online, a gente tem essa disponibilidade. Mas é sempre gostoso, né? A gente trazer ele pro presencial, nem que for uma finalização, mas sim, a gente atende no online. Ai, perfeito então, gente. Muito obrigada e assim finalizamos então o nosso segundo episódio. Obrigada. Se você gostou do nosso episódio de hoje, não esquece de se inscrever no canal, deixa aqui o seu like, coloca um comentário também pra gente saber o que vocês estão achando e ativa o sininho pra você ficar sempre por dentro de quando sair o próximo vídeo.